A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu quero aqui nesta noite meditar com os irmãos nas Sagradas Escrituras. Nós estaremos hoje falando um pouquinho a respeito de Saul, o seu pai, por nome de Quis, sobre as jumentas que se extraviaram. Por isso eu a intitulei essa mensagem com o seguinte tema: quais as jumentas você perdeu em teu ministério? Meus irmãos, eu quero que você entenda um pouco aquilo que nós iremos tratar nessa noite. Nós vamos retroceder um pouco na história do livro de 1 Samuel. A palavra de Deus nos ensina, no primeiro capítulo, que houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. A palavra de Deus nos ensina que este homem, por nome de Eucana, naquela época ele possuía duas esposas, uma por nome de Ana e outra por nome de Penina. E por ocasião daquela época, diz as Sagradas Escrituras que a mulher, dos benefícios que a mulher trazia para o seu companheiro era de poder dar à luz a alguma criança. Porém, diz as Sagradas Escrituras de que Penina, sendo esposa de Eucana, ela irritava Ana sucessivamente, porquanto Ana tinha a esterilidade em seu ventre materno. Ela não poderia, de maneira alguma, gerar filhos. Só que naqueles dias, diz as Sagradas Escrituras, havia um templo em Siló. E lá em Siló, diz a palavra de Deus, de que este homem, por nome de Eucana, ele pegava as suas esposas e ia até o templo em Siló, e ali ele oferecia sacrifícios a Deus, em gratidão por tudo quanto o Senhor o havia feito durante o período de 1 ano. E isso sucedia-se anualmente. Passava-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele subia até o templo em Siló e agradecia a Deus por tudo que Deus havia feito ao decorrer do ano. Só que diz as Sagradas Escrituras que essa mulher, por nome de Ana, foi a que mais atraiu o coração de Eucana. A palavra de Deus nos ensina dizendo de que quando ele ia oferecer sacrifícios para Ana, ele dava uma porção mais excelente. E ela subia com seu marido até o templo em Siló. Mas diz as Sagradas Escrituras de que um dia, ela estando dentro do templo, a palavra de Deus diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E quando Ana ela está diante do sacerdote Eli no templo em Siló, ela começa a chorar. Ela começa a chorar de uma forma tão contagiosamente que ela vai fazer um voto. E naquela época, a mulher ou o homem que se detinha em fazer um voto a Deus, eles cumpriam à risca aquilo que eles determinavam fazer para Deus. Então, no capítulo 1 e o versículo 11, diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres,
mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. O que Ana faz aqui, depois de chorar, ela vai fazer um voto ao Deus de Israel, dizendo que se ele abrisse a sua madre, lhe desse um filho homem, ela o devolveria esta criança para que essa criança pudesse crescer no templo em Siló. E diz as Sagradas Escrituras, então, que Deus ele vai ouvir a oração de Ana. E quando Deus, então, ele ouve a oração de Ana, passa-se os dias, passam-se os meses, e ela dá à luz a essa criança. E esperando o tempo dessa criança desmamar-se, ela vai entregar ela a este sacerdote por nome de Eli. Eli, por ocasião daquela época, sendo este homem um juiz lá em Siló, ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Esses 2 filhos deles estavam fazendo todas as coisas erradas que você pode imaginar diante de um templo. A perversidade de Hofni e Finéias era tão grande que Deus ele vai fazer um plano e vai tirar a vida dos 2 e a vida do seu próprio pai. Mas a Bíblia nos ensina que, em meio a este cenário desastroso daquela época, o jovem que foi entregue por sua mãe, por nome de Samuel, ele crescia e fortalecia no Senhor, seu Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, é muito interessante a respeito da vida dessa criança por nome de Samuel. A época em que um homem ele se demonstrava naquele dia para assumir um cargo ministerial era na faixa etária de 30 anos de idade. Agora imagine você, passaram-se 30 anos ao lado deste homem que estava ali dentro do templo em Siló. E passando-se 30 anos, agora Samuel, ele é um juiz, ele é um sacerdote e ele também é profeta. Então, por ocasião daquela época, necessariamente, quando eles precisavam de um juiz para julgar as suas causas, na época em que Eucana vivia, o seu pai vivia, sua mãe Ana vivia, quando ele foi entregue para servir a Deus no templo em Siló, se eles precisassem de um juiz para julgar as suas causas, eles iam até Samuel. Se eles precisassem de um sacerdote para oferecer sacrifícios a Deus, eles iam até Samuel. Se eles precisassem de um profeta, eles iam até Samuel. Porque eles sabiam que no templo em Siló, eles poderiam a qualquer momento aproximar-se do templo e eles teriam automaticamente a resposta para suas dúvidas e seus questionamentos. É muito interessante pararmos um pouco para refletirmos a respeito da vida de Samuel. As pessoas, em sua maioria das vezes, hoje nós temos visto aí, através das mídias, das redes sociais, um grande dilema, onde aqueles que são mais conservadores da palavra de Deus, eles têm entrado por um caminho de discussão, de labuta contra aqueles que são menos tradicionais. E eles têm entrado numa briga que, infelizmente, em vez de agregar coisas boas para o reino do Senhor, pelo contrário, eles estão atraindo juízes para si próprio. E é muito interessante um pouquinho
para pararmos e refletirmos a respeito disso, é de que as pessoas pensam que para pregar a palavra de Deus eles têm que estar tão somente dentro de um templo. Não. Naquela época, eles esperavam um ano para eles irem até o templo em Siló. Imagine você, passava-se um ano para que eles pudessem ir até o templo. Isso era algo que fazia com que os corações deles agitassem quando iam chegando às proximidades do dia de estarem lá no templo. Porque estando no templo, eles conseguiam sentir a êxtase de sentir a presença do amado Deus da Israel. Mas Deus ele não estava basicamente dizendo assim, preso ao templo que havia em Siló. Porque eles tinham uma única oportunidade, era anual, a ida até o templo. Mas toda a sua vida, durante o período de um ano, eles estavam sob a proteção do Deus da Israel. E é isso que é interessante nos dias em que nós estamos vivendo. É que existem pessoas que, infelizmente, elas pensam que só irão poder pregar em cima de um púlpito dentro de uma igreja. Mas não. Hoje nós temos as redes sociais, temos as ruas, as praças, nós temos pessoas ao nosso lado que, em sua maioria das vezes, podem serem contagiadas através da palavra. O que nós temos que fazer é sermos atalaia de Deus, abrirmos as nossas bocas e pronunciar a palavra de Deus. E quando nós falamos da palavra de Deus, Deus ele entra com a sua profundidade, ele entra com o seu mistério, Deus ele sabe aonde ele deve entrar na vida do ser humano. Então diz as Sagradas Escrituras que Eli, sendo já velho, tendo seus 2 filhos, Ofni e Finéias, ele julga essa mulher por nome de Ana. Porque simplesmente ele começou a observá-la de longe e ele chegou à conclusão que ela estava tão somente mexendo com os lábios. Não saía a voz. Ela estava fazendo aquela oração com o coração, derramando as suas lágrimas, pedindo a Deus um filho. E Eli, então, olhando, ele teve um julgamento precipitado. Quando ele tem esse julgamento precipitado, diz as Sagradas Escrituras, que olhando ele, diz a palavra de Deus, para Ana, ele vai achar que Ana estava embriagada. Imagine você, ela que havia esperado um ano para estar no templo em Siló. Agora a oportunidade dela era aquela, em que ela vai fazer um voto ao Deus de Israel. Imagine você, a situação, a amargura da alma dessa mulher estava tão grande. Por quê? Porque diariamente ela estava vivendo um conflito familiar, aonde Penina a irritava sucessivamente. Por quê? Porque Penina dava filhos a Eucana, porém Ana não conseguia pela sua esterilidade. E as pessoas, em sua maioria das vezes, pensam, como já vos disse, que só dentro de um templo que nós conseguimos pregar a palavra de Deus. Você não precisa ser aí um cooperador, um diácono, um presbítero, um evangelista e muito menos um pastor para ser um atalaia de Deus, um porta-voz de Deus. O que nós temos visto nos dias de hoje é que, infelizmente, aqueles que se dizem serem homens e mulheres de Deus estão escandalizando a obra do Senhor. E a palavra de Deus nos ensina, ai por quem vem o escândalo, porque é necessário que o escândalo venha, mas ai por quem vem o escândalo. Então é mais fácil você fazer como Ana.
Tirar aquele tempo que Deus te dá, agarrar a oportunidade, que em sua maioria das vezes não serão todos os dias, mas ter essa oportunidade de estar lá e quando você se aproximar do verdadeiro Deus, ter a oportunidade de agarrá-lo e ter a oportunidade de sentir a sua presença. Ana fez isso. E quando Ana então sentiu que a presença do Deus de Israel estava no templo, ela fez-lhe um voto. Ela disse com o seu coração: Senhor, se tu atentares para a tua serva e me deres um filho homem, em sua cabeça eu não passarei navalha. O que ela estava falando aqui é que ela iria fazer um voto de nazireado, ou seja, Samuel seria um nazireu de Deus. O que significa ser nazireu de Deus? Significa ser separado para Deus. Então, na faixa etária mais ou menos de 30 anos de idade, abre-se o templo em Siló. E quando abre-se o templo em Siló, já não era mais um menininho que era de peito que a sua mãe Ana havia entregada para Eli. Agora era um homem já de 30 anos de idade, trazendo sobre os seus ombros a responsabilidade de ser um profeta, um juiz e um sacerdote. Mas só que, sendo ele sacerdote, juiz e profeta, a nação da Israel, por sua vez, como sempre o fazia, eles começam a observar os reinos que estavam ao redor. E eles chegaram à conclusão, observando, de que os reis, eles tinham os seus reis que iam à frente das suas batalhas, das suas pelejas. Então eles tiraram uma seguinte conclusão: vamos chegar até Samuel e vamos pedir para Samuel para que ele possa constituir sobre nós, a nação de Israel, um rei. E que esse rei possa ir à frente das nossas batalhas. Então diz as Sagradas Escrituras que Samuel com Deus eram amigos íntimos. Samuel, ele vai até a Deus. E quando Samuel ele vai até a Deus pedir orientação, que resposta ele deveria dar à nação de Israel, Samuel vai entristecido. Por quê? Porque ele dedicou-se todo o tempo da sua vida a servir a Deus. Seria como se a nação de Israel estivesse lhe menosprezando. E Samuel foi aquele que viveu durante 30 anos ao lado de Eli, vendo os pecados de Eli, vendo os pecados de Ofni e Finéias, mas ele não se contaminou com os pecados que Ofni, Finéias, Eli faziam dentro do templo em Siló. Há uma grande probabilidade de que você, talvez, que esteja ouvindo essa mensagem, já teve a oportunidade de estar aí, talvez, em vários templos. Mas o que eu quero vos chamar a atenção é de que você pode estar em qualquer um templo que seja adorando a Deus. O que você não pode deixar é se contaminar com as coisas ruins que acontecem dentro do templo. Porque as pessoas pensam, em sua maioria das vezes, que dentro de uma igreja, ali você vai encontrar tudo quanto é tipo de pessoas. Pessoas boas como pessoas ruins. É como se fosse um ambiente de trabalho, onde existe aquelas pessoas que você confia mais e aquelas que você confia menos. Existem pessoas de caráter, também existem pessoas que não têm caráter. Existem pessoas que são ruins, mas também existem pessoas boas. Assim também é dentro de um templo, dentro de uma igreja. Nós estamos dentro de uma igreja, não é para mostrar que somos santos,
De maneira alguma. As pessoas erram, em sua maioria das vezes, em pensar de que as pessoas que estão dentro de uma igreja são pessoas totalmente santificadas a Deus. Não! Pelo contrário, somos totalmente pecadores que estamos ali pedindo a misericórdia de Deus para que Ele possa nos moldar e nos tornar pessoas melhores. Eu sempre digo isso, o que é doutrina? Doutrina é um conjunto de regras. Que regras? É a Bíblia. E o que esse conjunto de regras faz? Ela faz com que nós venhamos ter comunhão com Deus e com o próximo. Isto é doutrina. A doutrina faz isso, faz com que você tenha comunhão com o próximo e automaticamente você tendo comunhão com o teu próximo, você vai ter comunhão com Deus. Porque a própria palavra de Deus diz assim: como você pode dizer que ama a Deus a quem você nunca viu e não consegue amar o teu próximo a quem você vê? Amar não significa você ser complacente com os erros, com os pecados, com tudo que a pessoa faz, não. Amar é você ver a pessoa com os seus erros, com as suas qualidades, com as não qualidades que ela possui, e mesmo assim você a aceitar como ela é. Agora, em sua maioria das vezes, as pessoas dentro da casa de Deus, elas acham que a pessoa ela vai entrar pela porta da frente e vai sair pela porta do fundo, uma pessoa santa. Não! A obra da regeneração, quem faz na vida da pessoa é o Espírito Santo de Deus. O homem não tem poder de regenerar nenhuma alma. Então diz as Sagradas Escrituras de que o povo naquela época, vendo os reis, eles quiseram um rei. E chegaram diante de Samuel. E Samuel naquela época já estava adiantado de idade, já não era mais 30 anos, ele já tinha mais de 50 anos de idade nessa época. Ele se angustiou muito, o seu lado humano, o seu lado homem. E ele foi até Deus. E Deus vai dizer para ele: Samuel, faze o que a nação está te pedindo, porque eles não estão rejeitando a você, mas eles estão rejeitando a mim. Por que é que Deus vai dizer isso a Samuel? Deixa eu vos explicar algo aqui. Naquela época, eles viviam o regime teocrático, a teocracia. O que significa teocracia? Significa que Deus regia a nação toda de Israel. Eles não tinham outros deuses a não ser o Deus de Israel. Mas o que eles quiseram, quando eles pediam um rei, eles quiseram que eles colocassem sobre eles a monarquia. O que é monarquia? Era aquilo que os reis faziam. Era um rei sobre uma nação. Então diz a palavra de Deus que Deus, então, ouvindo isso, Deus, então, ele vai preparar. Como eu intitulei essa mensagem, quais as jumentas você perdeu em teu ministério? Daí agora nós vamos entrar no capítulo 9, o que nos interessa está aqui no capítulo 9 do livro de 1 Samuel. Ele vai começar assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel. Homem de Benjamim, homem poderoso. Quem era este homem por nome de Quis? Quis, ele era pai de Saul. Saul. Então o capítulo 9, o versículo 2 diz assim: este tinha um filho cujo nome era Saul.
moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima, ele sobressaía todo o povo. Quais qualidades a palavra de Deus vai nos dar a respeito do filho de Saul? Este homem, por nome de Saul, ele era belo dos seus ombros para cima, em que em toda a nação de Israel não havia homem mais belo do que ele. Então diz as Sagradas Escrituras assim: e perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai a procurar as jumentas. E passaram, pois, pelas montanhas de Efraim, e dali passaram pelas terras de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram pela terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passaram pela terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. O que está se sucedendo nesses versículos é de que Saul, sendo filho de Quis, por ordem do teu pai, ele vai pegar um moço. Naquela época, os homens eles tinham seus criados. E como Quis ele era um fazendeiro, o pai de Saul, ele tinha as suas jumentas. Jumentas naquela época eram um animal de carga. Como hoje nós temos os veículos para nos locomover, naquela época eles usavam que a jumenta, eles usavam das vacas, dos bois, dos cavalos. Mais precisamente na vida deste homem por nome de Quis aqui, na sua fazenda ele tinha muita jumenta. E como a jumenta era um animal que ele usava nos afazeres do dia a dia, diz as Sagradas Escrituras de que a jumenta dele some. Ela vai se extraviar, ela vai desaparecer. E quando as jumentas desaparecem, diz a palavra de Deus que este homem, por nome de Quis, ele vai falar para o seu filho: pega agora um moço e saia procurar as nossas jumentas, porque nós precisamos dela para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia nosso. O que Saul ele faz, então? Ele começa a procurar. Ele vai até Salisa, vai até Efraim, vai a Saalim, vai até Benjamim. E vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Eles haviam ido a lugares tão distantes que Saul ele havia ficado preocupado. Ele disse no seu coração assim: vamos voltar para lá, porque pode ser que o nosso pai, que o meu pai, ele deixe de se preocupar com as jumentas e agora ele começa a se preocupar com a minha e com a sua vida. Porém, diz as Sagradas Escrituras, capítulo 9, versículo 6 do livro de 1 Samuel, diz assim: porém, ele disse, quem disse? O moço do profeta, o moço que estava com Saul. Ele disse assim: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e o homem ele é honrado, e tudo quanto diz sucede, assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. O que, na verdade, este moço ele trazia consigo era um grande conhecimento.
Conhecimento esse que estava faltando sobre a vida de Saul. Porque Saul, levando ele consigo, ele nada estava mais levando que uma pérola dada por Deus. E em sua maioria das vezes, meus amados irmãos, Deus ele coloca alguns tipos de pessoas ao nosso redor que são pérolas dadas por Deus a nós, para que nos momentos em que nós estamos ao ponto de desistir, de procurar as nossas jumentas, que aqui tipifica algo ministerial na minha e na sua vida, ele vai fazer com que nós paramos e nos refletirmos a respeito daquilo que ele vai nos dizer. Foi o que esse moço disse. Ele disse assim: eis que há nesta cidade um homem de Deus. Ele nem sabia o nome, mas ele disse assim: e o homem ele é honrado. E tudo quanto ele diz acontece. Assim, infalivelmente. Vamos nós agora lá. Porventura, ele não nos mostrará o caminho que devemos seguir? Ou seja, se nós irmos até este homem, ele vai nos mostrar o caminho que nós devemos tomar por direção. Existem momentos na minha e na sua vida que as pessoas não dão nada a respeito do meu ministério, a respeito do ministério que Deus colocou sobre a sua vida. Mas são nestes momentos em que Deus ele vai se mostrar de fato quem ele é para nós. Ainda que o homem ele julgue você, dizendo que simplesmente porque você não vai num culto, porque você muitas vezes atarefado pelo dia a dia, o cansaço, a labuta do dia a dia do serviço. Eu sei como é chegar cansado em casa e muitas vezes você não ter forças para ir, muitas vezes dentro da casa de Deus para buscar a Deus. Isso não significa necessariamente que você não esteja na presença de Deus. Porque eu conheço muito mais gente que está fora da casa de Deus, que exerce mais a dignidade diante de Deus do que alguns que vivem dentro da casa de Deus. Por quê? Porque aqui fora você tem uma visão diferente daquilo que está lá dentro. Você estando dentro da casa de Deus, você vai ter a visão daqueles que estão ali. Você só vai ver aqueles que estão ali. Mas cá, aqui fora, aonde nós nos encontramos em sua maioria das vezes, nós temos visão ampla. Porque aqui nós estamos lidando com tudo quanto é tipo de pessoas. E em sua maioria das vezes é aí que Deus quer que nós agimos. Porque pregar para aqueles que dizem ser salvo é a coisa mais fácil que existe. Mas agora eu quero ver você ser luz, ser sal da terra, aqui neste mundo tenebroso, aonde ninguém quer dar a cara a tapa. Ninguém quer mostrar aquilo que de fato ela é para a sociedade. Dizer ser cristão dentro de uma igreja é a coisa mais fácil que existe. Mas eu quero ver você ser intitulado como um cristão lá no lugar onde você trabalha. Aonde as pessoas olham você, em sua maioria das vezes, veem você. E muitas vezes veem a gente aí numa live, através aí da rede social, como nós estamos aqui, aí tem o meu amado amigo aí, o Rian, que todos os dias está comigo lá no trabalho, a Andréia, o Patrick está aí, a Silvana lá de Olimpo Noronha, essa minha amiga D aqui está aqui presente na live. Eu quero ver ser cristão perto desses tipos de pessoas. Ser cristão dentro de uma igreja é a coisa mais fácil que existe. Ali, em sua maioria das vezes, as pessoas colocam um palitozinho, uma gravatinha, uma biblinha embaixo do braço e vai para a casa de Deus. E lá lhe dão a oportunidade de ler um versículo
Ele expressa ser aquilo, uma santidade que só por misericórdia de Deus, mas em sua maioria das vezes, quando chega na casa, ele tira a capa que é o seu traje de ir à igreja, e ela não é aquilo que de fato ela demonstra ser dentro da casa de Deus, não o é fora. Aqui fora é que nós temos que mostrar aquilo que nós somos lá dentro. É totalmente diferente. Aí eu intitulei essa mensagem: Quais as jumentas você perdeu em teu ministério? A palavra de Deus diz que as jumentas de Quis havia se extraviado. O moço do profeta, ele tem a solução. Ele disse: olha, aqui existe um homem. Se nós formos até ele, provavelmente ele vai nos direcionar o caminho que devemos seguir. Então, diz a palavra de Deus no capítulo 9, versículo 8, diz assim: E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de ciclo de prata, a qual darei o homem de Deus, para que ele nos mostre o caminho. Porque naquela época, meus irmãos, quando eles iam consultar um profeta, eles levavam algum presente para dar ao profeta. E por ocasião daquela época, eles tinham na sua mão um pedaço de prata que ele iria ofertar a este profeta. Então diz a palavra de Deus assim: vinde e vamos até ele. Então a palavra de Deus diz assim: Então disse Saul ao moço: Bem dizes, vem, pois, e vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles à cidade, acharam umas moças que saíram a tirar água, e disseram-lhe: Está aqui o profeta. E elas lhe responderam e disseram: Sim, eis que o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. O que significa isso, irmãos? É que havia uma cidade no alto, havia uma casa no alto da cidade, aonde este profeta, por nome de Samuel, ele oferecia sacrifícios a Deus. O que significa oferecer sacrifícios a Deus? Eram os sacrifícios que a comunidade ia até ele, e como ele era um porta-voz entre os homens e Deus, ele era um intermediador. Eles davam sacrifício a Samuel e Samuel oferecia os sacrifícios a Deus. Então a palavra de Deus diz que as moças que estavam tirando água, elas disseram para ele: vai, sobe, porque hoje é sacrifício no alto. E ele está lá. Então a Bíblia diz então assim: e entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. E depois comem os convidados. Subi, pois, agora, porque hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor, olha para você ver que coisa mais linda. O capítulo 9 e o versículo 15 diz assim: Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã a estas horas
te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual o ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou até a mim. Para você que não entendeu o que eu acabei de ler, o que se sucede aqui é isso. É de que quando Saul estava indo encontrar com Samuel, Samuel ele tinha uma revelação de Deus um dia antes dele subir até Samuel. Um dia antes, Deus foi até Samuel e disse para Samuel: amanhã, a estas horas, você vai descer até a cidade, porque estarão subindo 2 homens a encontrar você pelo caminho. E esses 2 homens, um deles você vai ungir sobre capitão, sobre rei de Israel, porque eu ouvi a oração do meu povo. Sabe aquilo que eu disse para os irmãos lá atrás, quando Samuel foi até Deus dizer que a nação estava pedindo um rei? Deus ouviu a nação de Israel. Deus ouviu. E como Deus ouviu, então Deus vai preparar, para que Deus pudesse preparar Saul, para que Saul pudesse ser ungido rei sobre Israel. Deus ele vai fazer com que as jumentas do seu pai Saul se extraviem sobre as montanhas. Quando as jumentas se perdem, eles então vão voltar para a casa do seu pai. Quando eles vão voltar para a casa do seu pai, o moço do profeta que estava com Saul disse: não, nós não vamos voltar, porque nessas montanhas aqui existe um homem, e tudo quanto ele fala infalivelmente acontece, vamos até ele. Então Saul ele optou por ir, ele optou por ouvir o moço que estava ao seu lado. E indo eles até o caminho, então Deus revela para ele um dia antes para Samuel que ele haveria de enviar o rei de Israel. Então a palavra de Deus nos ensina, meus amados em Cristo, como eu intitulei essa mensagem: quais as jumentas você perdeu em teu ministério? As jumentas que havia se extraviado por um propósito. E esse propósito aqui eu vou vos falar a partir de agora. A palavra de Deus diz assim: amanhã a estas horas te enviarei um homem de Benjamim, a qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se achegou diante de Samuel, no meio da porta, e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do profeta. Então Samuel, sendo profeta, ele disse assim: Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o profeta. Sobe diante de mim até o alto, e comei comigo hoje, e pela manhã eu te despedirei. E tudo quanto está no teu coração, Saul, eu te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não te ocupes o teu coração mais com elas, porque já se acharam.
E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa do teu pai? O que Samuel estava dizendo para Saul, traduzindo para que você possa entender, é o seguinte: quanto às jumentas que há 3 dias se perderam lá da fazenda do teu pai, que você saiu para procurar, não ocupes o teu coração mais, não fica preocupado mais não, Saul. Porque é para todo o propósito de Israel que elas se perderam. Aonde foi que você perdeu as tuas jumentas? Aonde foi que você perdeu o teu ministério? Aonde foi que você perdeu a tua saúde? Aonde foi que você perdeu a alegria de viver? Aonde foi que você perdeu os teus sonhos? É uma pergunta que Deus hoje faz para você nesta noite. Mas responda dentro do teu coração, porque Deus te ouve. Então diz a palavra de Deus que Samuel vai falar para ele: fica-te comigo esta noite. Não te ocupes mais o teu coração a respeito das jumentas, porque foi para um propósito. E esse propósito eu vou te declarar. Eu vou te declarar a partir de amanhã, logo pela manhã. Então diz a palavra de Deus que Saul, ele vai ficar com Samuel. Então diz a palavra de Deus assim: então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu, o filho de Benjamim, o menor das tribos de Israel, a minha família, a menor de todas as famílias das tribos de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Ou seja, ele está indagando o profeta, dizendo para ele: por que você está me falando com essas palavras tão bonitas? Quem sou eu? A minha casa é a menor da casa das tribos de Israel. É porque Deus, meus amados em Cristo, ele tem algo com coisa pequena. Deus, ele não gosta de pessoas soberbas, daqueles que se acham os bambambam da história. Não. Deus, ele age na simplicidade. Deus, quando ele olha para mim e para a sua vida, ele não quer olhar o seu exterior, aquilo que o homem demonstra ser, muitas vezes aí bonitão, cheio de força. Ele quer demonstrar ser aquilo que ele não é. Deus, quando ele olha para um homem, ele olha o seu interior, aquilo que ele traz consigo dentro de si. Então diz as Sagradas Escrituras de que Samuel, ele diz assim: porém Samuel tomou a Saul e o seu moço e os levou à câmara, levou até um quarto, e deu-lhe um lugar acima de todos os convidados, que era umas 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: dai-me a porção que te dei, de que te disse, põe-te à parte comigo. Lá na hora do sacrifício, Samuel designou um pedaço melhor para o convidado, porque esse convidado era um convidado de honra. Era um convidado que havia saído para procurar as jumentas, que era simplesmente um homem belo, era um homem bonito, mas que dali por diante não seria mais um homem qualquer. Ele voltaria para a sua casa trazendo 2 patentes no seu ombro. A primeira patente seria de profeta, e a segunda patente seria de rei sobre Israel. Isso, irmãos, não é para qualquer um. Imagine você
receber a autoridade do seu pai para procurar um animal que você usa no dia a dia na sua casa e voltar trazendo no seu ombro a responsabilidade de ser profeta e rei, não é para qualquer um. Então a Bíblia diz assim, diz a palavra de Deus assim: então desceram do alto, no outro dia, então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o telhado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel ao telhado, dizendo: levanta-te e despedir-te-ei. E levantou Saul e saíram ambos fora, ele e Samuel. E descendo eles para as extremidades da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe diante de nós. E ele passou. Porém tu espera agora, que eu farei você ouvir as palavras de Deus. Eles ficaram um dia, uma noite, na cidade de Ramá. E quando eles descem, Samuel vai falar para ele: fala para o moço ir adiante de nós. Mas quanto a você, Saul, você vai ficar comigo, porque eu vos farei ouvir as palavras de Deus. Então a palavra de Deus diz assim: então o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás em um outro homem. Imagine você, o homem que saiu para procurar jumenta. O profeta disse para ele: o Espírito do Senhor estará sobre ti, e ele tornar-te-á você em um outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, fazes o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gigal. Eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer sacrifícios e ofertas pacíficas. Ali 7 dias me esperarás, até que eu venha até ti e te declares o que há de fazer. E sucedeu, preste atenção, e sucedeu, pois, que virando ele as costas, Samuel virando as costas para partir dali, Deus mudou o coração de Saul em um outro, e todos aqueles sinais aconteceram no mesmo dia. Só Deus pode mudar a vida de qualquer homem que seja. Eu não sei a área que você quer mudança na sua vida, mas eu sei que sempre existe alguma área que nós almejamos melhoria. Sempre existe algum aspecto que nós queremos melhorar. E só existe um caminho. Não existe atalho. Só existe um que pode fazer. E este alguém é aquele que está lá em cima, é aquele que está aqui embaixo, é aquele que está dentro do nosso coração. Ele é chamado por Deus. Eu sei que você já o conhece, porque se você está vivo, se você nasceu, se você está aí caminhando, foi porque Ele deu-lhe o sopro de vida. E foi Ele que fez com que você pudesse hoje, nesta noite, estar ouvindo esta mensagem.
A pergunta que eu te faço nessa noite: quais são elas que você perdeu na sua vida? Eu não sei qual é, não tenho preocupação em querer saber a respeito quais são elas que você perdeu. Mas uma coisa eu tenho a certeza, e isso eu te digo, é que o Deus do profeta Samuel, ele vai te orientar o caminho que você deve seguir. E aquilo que você perdeu lá atrás, que você vem procurando há anos, só serviu para te levar no caminho que Deus queria ter um encontro contigo. E se você está aqui hoje, nesta noite, ouvindo a palavra de Deus, foi porque Deus, ele marcou um encontro contigo. Tudo aquilo que você perdeu lá atrás serviu para que você hoje pudesse estar ouvindo a palavra de Deus. E eu quero que você guarde essa palavra dentro do seu coração. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estiveram mais uma vez junto comigo aí, ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe você aí, De Rodrigues, minha amiga, Rian, meu grande amigão aí, a Andréia, que é esposa do nosso amado irmão, meu amigo Patrick, a nossa irmã Silvana, a nossa amiga Imara, esposa do nosso irmão lá. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês nesta noite. Se possível for, compartilhe para que Deus possa alcançar mais pessoas através dessa mensagem. E lembre-se disso, que o melhor de Deus na sua vida não está entre quatro paredes, está fora das quatro paredes. É aonde Deus quer que você tenha um encontro com Ele. Deus te abençoe em nome de Jesus.